Olá, estudantes da primeira série, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo uma aula sobre divisão celular, a chamada mitose. Vamos concluir que a mitose é um processo de divisão celular. Existem também a meiose, tá? Mas vamos falar especificamente dessa, que é a mitose, né? E relacionar ela com o crescimento ou regeneração de partes perdidas, né, do corpo por um ser vivo, né? Muitas vezes também ela está relacionada a algumas doenças, como o câncer, por exemplo, tá? Que seria um processo ali um pouco desordenado de mitoses, mas todos eles têm uma relação bastante importante. Vocês já sabem, né? Você já deve ter se queimado ou se ferido. Como que sua pele se regenerou? Beleza, você já fez um ferimento, abriu, sei lá, o grau desse ferimento, né? Ou se queimou, por exemplo, né? Como que a sua pele se regenerou? Como vai acontecer também, uma outra questão para você pensar, como acontece o crescimento do nosso corpo? Como a gente passa lá de criancinha até um adulto, né? E os gametas, células sexuais, né? Como que eles são produzidos? Né? Com certeza através de divisões celulares. Só que a divisão celular tem processos que são extremamente importantes a gente conhecer para a gente entender, não só assim a nível de escola, né? A nível de prova, a nível de um vestibular lá na frente, mas a nível de saúde, né? De um modo geral, para todos nós. Câncer, do início ao diagnóstico, uma reportagem super interessante, mostrando, né, a gente fala nesses termos, assim, nesses temas, de uma maneira assim, né, se interessando, gostando do tema, porém, claro, vamos respeitar ali o sofrimento que isso causa, mas a gente precisa entender, e entendendo muitas vezes consegue-se chegar muitas vezes a uma solução, né, os cientistas conseguem chegar nessa solução. Ele está adormecido em nossos genes, mas pode acordar a qualquer momento. Então já vamos dizer assim, ele já estava prontinho lá, só não tinha sido ativado. O câncer não é um inimigo estranho, tá? Era uma vez um óvulo e um espermatozoide. Eles se encontraram, se fundiram e se dividiram rapidamente até virarem um bebê. São trilhões de células vivas que crescem e se dividem para criar novas células e morrer de forma ordenada. É aí que mora o perigo. Beleza? Então, é um processo natural de se multiplicar as células após a fecundação, após a formação ali, após a junção do espermatozoide com o óvulo, formou o zigoto, houveram divisões celulares, né, até se chegar a um determinado tamanho e tudo mais. E aqui que mora o perigo. O normal seria acontecer a apoptose, o suicídio da célula doente, tá? Só que se isso não funciona de uma maneira adequada, ela deveria ser abatida pelas nossas células de defesa, beleza? Então, seria um plano B. As células não se suicidaram, o que acontece? As células de defesa do nosso corpo iriam encontrar essas células danificadas, né, vamos dizer, e destruí-las. Mas a célula modificada geneticamente engana nossas defesas e continua se multiplicando em novas células que têm todas o mesmo DNA danificado como a primeira célula anormal. Cópias de células danificadas. Tem o DNA nosso ali? Tem o DNA nosso, mas ele está alterado e foi produzindo cópias modificadas. O que aconteceu? Elas não se destruíram sozinhas, tá? Não houve apoptose e também as células de defesa também não conseguiram conter o avanço delas. Aí que desenvolve-se o que a gente considera como câncer. Dividir para multiplicar. Então nós temos aqui algumas imagens em GIFzinho mostrando a reprodução. Aqui é uma reprodução assexuada. O nosso foco maior é entender os processos de divisão sexuada aqui no caso, né? Com a divisão, né? Separando dois citoplasmas, cada um ficando com um núcleo e tal. E para que servem essas divisões? Originar um novo indivíduo, renovar células, produzir gametas, espermatozoides, óvulos, no caso dos animais, né? Células reprodutoras das plantas e também esporos nas plantas também, né? É importante nesse processo acontecer essas divisões. A divisão celular pode ser tanto equacional quanto reducional. Equacional quando ela equaliza, mantém ali aquele número igual para todos, que a gente vai chamar de mitose, e a reducional, como o próprio nome diz, vai reduzir a quantidade de material genético que vai estar dentro dessa célula. Então nós temos aqui, por exemplo, a célula 2N, com a quantidade total, né, de cromossomos daquela espécie,
sofrendo ali um processo de mitose, formando duas novas células também 2N, com a mesma quantidade. No caso do ser humano, 46 cromossomos por célula, formaria duas novas células também com 46. E a meiose, gente, está falando ali divisão reducional, mas veja, ela tem 2N num primeiro momento, ela vai sofrer uma primeira divisão formando duas células N, tá? Vai formar duas células N, com quantidade N, e essas células depois vão duplicar o seu material genético e formar 4 células também com a metade, tá bom? Então, no final das contas, na mitose, forma-se duas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial, equacional, portanto. E na meiose, forma 4 células com a metade do número de cromossomos da célula inicial, ou seja, reducional. Muito bem. A divisão equacional mantém os números de cromossomos presentes na célula e a reducional, o número de cromossomos é reduzido à metade. Basicamente aquilo ali que eu expliquei para vocês agora ali. Ok. Você já ouviu falar em mitose, gente, assim, na prática, né? Já ouviu falar com certeza, mas muitas vezes talvez você não saiba exatamente o que significa. Tá? Aqui é um processo acelerado da mitose, tá? Mostrando aqui através desse GIF, formação de duas novas células com 2 núcleos, tá? Tudo parte de uma célula inicial com etapas, né, para a ocorrência desse processo. Então vamos numa primeira atividade para você pensar um pouquinho aí. Você já precisou fazer uma radiografia no dentista ou fazer, né, num exame ali. Já percebeu que os técnicos colocam uma proteção em você e saem da sala? Já percebeu isso? Que eles colocam às vezes um colete e tudo mais? Isso serve para evitar a exposição desnecessária à radiação ionizante. Esse tipo de radiação pode danificar suas células, levando-as a se reproduzir de modo desordenado e descontrolado, aquilo que a gente falou lá do câncer, por exemplo, gerando inúmeras novas células por meio do processo de divisão celular, bastando que uma única célula do corpo se danifique e torne-se uma célula cancerígena, surgindo um tumor, fazendo daí cópias dela mesma. Beleza. Explique o que é esse processo e como que ele ocorre. Pensa um pouquinho, faz com as tuas palavras, a gente já vê o que você fez aí.
Então vamos lá, pessoal. Explique o que é esse processo e como que ele ocorre, né? Então vamos lá. Opa! O processo denomina-se mitose. É o nome da divisão celular que acontece, né? De fazer cópias ali dela mesma, mantendo os números de cromossomos. A formação de tumores é decorrente de mitoses anômalas, ou seja, alteradas, né? Erradas. A mitose se caracteriza pela formação de células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. No processo anômalo ali de formação, ela até vai produzir, mas aí é uma coisa imprevisível, até os números de cromossomos podem se alterar, né? E ela vai fazendo cópias irregulares disso de uma maneira totalmente descontrolada. Muito bem, a mitose é um processo contínuo, onde uma célula dá origem a duas novas células. Acontece na grande maioria das células do nosso corpo, que a gente vai chamar de células somáticas, exceto nas células sexuais, que a gente chama de gametas. Fora isso, o processo de mitose vai acontecer direto ali, tá? Ele serve para crescimento, para regeneração. Lembra lá que a gente falou dos ferimentos, né? Como que eles são regenerados? Através do processo de mitose, do crescimento da pessoa, tanto assim, no crescimento em termos de crescimento pela idade mesmo, assim, até mesmo quando a gente engorda ou quando emagrece, né? Tem todo um trabalho de mitose ali, ou reconstituição de um osso fraturado e tudo mais. E também no caso de reprodução assexuada, ela acontece duplicando, né, seres a partir ali de um ser inicial, fazendo cópias, né? Células filhas são iguais às células mães, que a gente chamaria ali de clones, tá? Mantendo lá o mesmo número de cromossomos da inicial. A mitose é um tipo de divisão equacional, ou seja, mantém o número de cromossomos. Aqui mais um gifzinho mostrando a separação dos cromossomos, né, vindo alguns para cá e outros para lá, recombinando muitas vezes, né? E assim, uma célula 2N vai formar duas novas células 2N. Lembrando, ser humano, 46 cromossomos, formaria duas novas células com 46 cromossomos. Isso vale para a pele, para os músculos, para os ossos, para todas as estruturas do nosso corpo. Ok, vamos falar sobre o ciclo celular aqui, gente. Para que aconteça o processo de divisão da célula, existe o chamado ciclo celular, que é dividido em três grandes etapas. A intérfase, que é uma fase que antecede, quer dizer, ela acontece logo depois de uma divisão e vai até o início de uma nova divisão. Tá? É a maior fase do ciclo celular, formado ali pela fase de crescimento, duplicação do material genético, do DNA, e preparação para o início da divisão, ou seja, fases G1, S e G2. E aí, efetivamente, ali o que a gente vai chamar de divisão, fase mitótica, que daí nós temos a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, e por fim a chamada citocinese, que daí vai dividir a célula, tornando duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos, separando os dois núcleos juntos ali. Fase da mitose, primeira ali que eu falei, então como eu falei, tem várias fases, tá? Fase número 1, prófase. A membrana nuclear se desfaz, ou seja, a carioteca se desfaz para que aquele material ali possa trabalhar lá dentro. Vai formar o chamado fuso mitótico, se formando aqui, para organizar todo esse processo, e a condensação dos cromossomos, ou seja, vai formar os cromossomos, toda aquela cromatina vai se condensar, formando ali os chamados cromossomos que estão ali representadinhos ali. Beleza, depois vamos para uma segunda fase chamada metáfase, tá? Metáfase vem de meio, máximo grau de espiralização dos cromossomos, máximo grau, ou seja, eles estão ali completamente formadinhos e se reúnem na chamada placa equatorial, metafásica, meio, por isso que eu falei no meio, então se reúnem aqui no meio, tá? Em todas essas células vai acontecer esse mesmo processo, idêntico, né? Formando ali, né, após o fuso mitótico, que está organizando em amarelinho ali, e a organização desses cromossomos no meio. E aí nós temos a fase da anáfase, que vai dividir, tudo aquilo que foi para o meio aí vai dividir, uma cromátide para cada lado da célula, tá? Sendo puxado, né? O fuso mitótico já vai diminuir e as cromátides irmãs são separadas, como eu falei ali, indo uma para cada polo da célula. E aí temos a telófase, aí os cromossomos já vão se descondensar, tá? A membrana nuclear vai se refazer, que agora já estamos na fase final, tá? Então ela vai reconstituir a carioteca, tá? E acontece no final a chamada citocinese. Veja que agora vai separar em duas células, né? O citoplasma vai separar, cada um carregando um novo núcleo para cada lado da célula.
Vamos à segunda atividade aqui. Vamos considerar uma célula humana com 46 cromossomos em seu núcleo. Esse é o chamado número diploide humano, 2N. Essa célula, ao sofrer mitose, produzirá quantas novas células e quantos cromossomos cada uma das células filhas terá? Então, pensa bem aí, é bem tranquilinho essa, a gente já volta.
Beleza, pessoal, isso é muito fácil, tá, gente? Então, nós temos uma célula ali inicial, né, que sofreu mitose, né, e ela vai produzir quantas células novas com quantos cromossomos em cada um. Então, ao sofrer esse processo de mitose, essa célula vai dar origem a duas novas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial, ou seja, 46. Uma célula com 46 deu origem a duas novas com 46. Uma célula diploide deu origem a duas novas células diploides. Beleza? Muito tranquilo isso aqui, né, gente? Vamos relembrar então o que a gente falou. Concluímos que a mitose é um processo de divisão celular e está relacionado com o crescimento ou regeneração de partes perdidas do ser vivo. Então, assim, ela acontece o tempo todo, quase todas as células do nosso corpo, não lá no processo lá de formação de gametas, mas nas células somáticas de um modo geral, nas células da tua pele, cabelo, olhos, né, de um modo geral, músculos, tá? E acontece sempre mantendo o número de cromossomos da célula inicial. Lembrando que ela é um processo chamado equacional, diferente da meiose, que vai formar os gametas, e é um processo reducional. Uma célula de mitose original com o número 2N de cromossomos vai formar duas novas células 2N, né, seja com o mesmo número de cromossomos. E uma célula em meiose 2N vai formar 4 células com metade do número de cromossomos, ou seja, haploide, N, tá? Esse assunto, assim, ele requer, assim, um aprofundamento. Então, é interessante você organizar a ideia, fazer uns mapas conceituais, umas relações importantes ali para você reforçar esse assunto na tua cabeça, tá? Com certeza, é um assunto gostoso, complexo, mas gostoso. E eu sei que você vai tirar de letra, ok? Espero que vocês tenham gostado, gente, e até uma próxima. Valeu!